Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui na TV Brasil os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Visual começa agora. A explosão de casos de microcefalia relacionados ao vírus da Zika tem deixado mães e gestantes apreensivas. Mas, em meio a tudo isso, existem exemplos de pessoas que provam que é possível superar o problema e levar uma vida normal. É o que você vai ver na reportagem da TVE de Mato Grosso do Sul. Uma batalha que começou logo nas primeiras horas de vida. O que hoje é discutido pelo mundo inteiro já faz parte do dia a dia de Ana Carolina há 24 anos. Ela nasceu com microcefalia. Minha mãe ela só ficou sabendo que eu tinha microcefalia depois que eu nasci. Ela fez 6 ultrassons, nesses 6 ultrassons não aparecia nada, nem que eu teria qualquer outro tipo de problema. E o médico falou, ela nasceu com síndrome de Down. Só que aí o neurocirurgião que apareceu que deu o diagnóstico de microcefalia. Carol tinha 32 centímetros de perímetro craniano, nível máximo para determinar a microcefalia de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ela desenvolveu a doença por circunstâncias genéticas. A primeira cirurgia foi com 9 dias de nascido. Nessa primeira cirurgia tive 2 paradas cardíacas, ela durou 9 horas. Ela não foi só para retirada de parte do crânio, e ela foi também para corrigir as imperfeições da face, porque eu nasci com o fundamento da face, então essas imperfeições me impediam de respirar também. Mas a menina, que no primeiro diagnóstico médico nem sequer andaria, hoje já escreveu um livro para contar a sua própria história. Escrito em primeira pessoa, o livro é um autorretrato, mas também dá voz à história de outras 5 pessoas com microcefalia. E é fruto do trabalho de conclusão de curso da Carol. Formada em jornalismo recentemente, ela acredita que alcançou a primeira etapa do que chama de superação. Eu amo essa profissão, assim, porque é um jeito da gente dar voz às outras pessoas, né? É isso que eu acho bonito no jornalismo. Esse poder da gente dar voz a essas pessoas que precisam e merecem ser ouvidas. E já que a Carol conseguiu superar todas as dificuldades e hoje está formada em jornalismo, o que eu tenho aqui não é só uma entrevistada, é também uma colega de trabalho. Por isso, Carol, eu vou pedir a sua ajuda para a gente contar mais uma história nessa matéria. Quem é que a gente vai conhecer agora? Então, vamos conhecer a história da Patrícia e da Adriana, filha da Simone Tavares. A mais velha tem 20 anos e a outra 14. A mãe, que hoje ajuda na disseminação de informações sobre a microcefalia, viveu numa verdadeira escuridão quando soube que a primeira filha tinha a síndrome. Ela nasceu prematura, de 7 meses, eu levei ela para casa, ninguém me falou nada. Acredito por ela ser pequenininha, né, e não se falava em microcefalia há 20 anos atrás, e como ela nasceu bem, então eles mandaram ela para casa sem diagnóstico nenhum. E quando eu fui fazer um exame de rotina, é que eu fiquei sabendo que ela teria microcefalia. E foi um choque para mim e para o meu marido. A experiência amenizou o pânico quando Simone recebeu a notícia de que a segunda filha também teria a doença. Quando ela nasceu, eu já estava preparada para receber ela. Até porque eu sabia que microcefalia não era um bicho de 7 cabeças. Então, em nenhum momento pensei em aborto. Com o passar dos anos, o afeto tornou o que poderia ser dificuldade um orgulho por meio do esporte. Tanto Patrícia quanto Adriana são atletas, colecionadoras de medalhas. Eu já ganhei tantas medalhas que eu nem consigo contar direito. Carol, Patrícia e Adriana agora lutam para que o preconceito não impeça o início de outras histórias de superação. E olha só, uma das maneiras para se combater o Aedes aegypti é a pulverização de inseticida, conhecida como fumacê. Mas o uso precisa ser restrito a áreas com muita infestação do mosquito e com casos de doenças ligadas ao Aedes. Ele chega fazendo barulho.
Mas muita gente ainda não sabe como agir na hora que o fumacê passa. Eu não sei se a janela pode ficar aberta, se vai ter algum problema, como eu tenho criança em casa, eu fico preocupada com isso. Eles passam na rua aí jogando a fumaça aí, mas não explica nada. Então, para ficar claro, a recomendação é deixar portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê. O inseticida só mata os mosquitos adultos que estiverem na área no momento da aplicação. E o produto só age por um curto período de tempo, no máximo 1 hora após a passagem do carro. Ovos e larvas do Aedes aegypti não são afetados. Por isso, o fumacê não substitui a necessidade de se acabar com os criadouros. Você utilizar o fumacê, o larvicida e também a conscientização ambiental. Esse Aedes, ele é um mosquito urbano, né? Então ele está onde a população está. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva emitiu uma nota no começo do mês em que condena o uso do produto por conter substâncias potencialmente cancerígenas. Números mais recentes podem justificar o uso do fumacê. O Brasil registrou um salto de quase 50% dos casos de dengue. Até 23 de janeiro deste ano, já foram mais de 73 mil ocorrências. Homem, mulher, menino, menina. Essa queda no preço do petróleo e as investigações da Operação Lava Jato colocaram em marcha lenta parte das obras do Comperj. O complexo petroquímico seria o maior do Brasil, com um conjunto de instalações para processar petróleo e gás. A demora na conclusão do projeto, com custo inicial de 6 bilhões de dólares, afetou a economia de Itaboraí, município do Rio de Janeiro, onde fica o Comperj. O projeto do Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, era ambicioso. Ele deveria ser o maior empreendimento da história da Petrobras. Seriam construídas no local 2 refinarias, uma indústria de processamento de gás e uma petroquímica. A inauguração estava prevista para 2011, mas até hoje nenhuma obra foi concluída. E o trabalho praticamente parou depois do início da Operação Lava Jato, que apura denúncias de corrupção na Petrobras. A queda do preço do barril do petróleo e os problemas políticos e financeiros da Petrobras deixaram o Comperj com um destino incerto. O projeto das 2 refinarias está suspenso. As obras na petroquímica até podem ser retomadas esse ano, depois da realização de uma licitação. No momento, apenas a construção da unidade de processamento de gás está mantida. Se tudo correr bem, ela poderá ser inaugurada no ano que vem. Abandonar o Comperj hoje custa mais caro do que concluir. Então, pelo menos, ainda que de maneira parcial, as obras precisam ser retomadas e uma parte daquilo que seria um grande complexo talvez vire uma grande petroquímica. Ou a Petrobras consegue parceiros para desenvolver esses projetos, ou esses projetos ficaram paralisados. É inviável hoje a Petrobras desviar recursos da exploração do pré-sal para a área de refino e petroquímica. Ele tem que ser uma alavanca, mas não pode ser único naquela região. Aquela região não era uma região com características industriais, né? Então você tem uma série de municípios no entorno ali que não tinham características industriais, estavam construindo essa personalidade, se a gente pode dizer assim, né, para a indústria em função do Comperj. O novo plano de gestão da Petrobras prevê um corte de 1 bilhão e 800 milhões de reais no orçamento. Apesar dos problemas financeiros, o presidente da empresa garantiu que pretende concluir o Comperj, mas admitiu que ele será menor e que serão necessários parceiros para finalizar a obra. A gente ainda persegue aquele modelo que anteriormente a gente havia comentado, de buscar através de um parceiro que venha não só participar da gestão e do capital desse complexo, mas também para que ele traga e carregue investimento na completação do Comperj sob o ponto de vista de refinaria, não de polo petroquímico.
A interrupção das obras no Comperj já provocou cerca de 15 mil demissões e afetou a economia da cidade de Itaboraí, sede do complexo petroquímico. Na cidade, não é difícil encontrar prédios novos que estão completamente vazios. Um hotel que foi construído para receber executivos não foi inaugurado devido à falta de clientes. O comércio já sente os reflexos. Com menos imóveis vendidos ou alugados, o faturamento desta loja de móveis para escritório despencou. Depois que parou, o caminhão saía direto, agora só uma vez por semana, muito desemprego, tá difícil. A inadimplência aumentou muito, isso aí de fato aumentou. E as empresas também deixaram de pagar muita gente aí. Com o Comperj aqueceu muitas vendas e agora voltou para o normal, o que era antes mesmo. O comércio vende menos e, consequentemente, a prefeitura arrecada menos impostos. A única solução encontrada foi reduzir o orçamento do município pela metade. Os grandes investidores vieram para a cidade para fazer grandes investimentos, grandes prédios, mas é um Eldorado que realmente virou pó. Quando nós sentimos essa queda brusca que aconteceu, nós começamos a tomar providência nos cortes. Cortamos horas extras, cortamos contratos. Para quem sofre com o prejuízo provocado por causa da crise do petróleo, os especialistas dão uma boa notícia. O preço do barril deve voltar a subir até o início do ano que vem. Ainda deve demorar alguns anos para o petróleo ser substituído completamente por outra fonte de energia. E o visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 97 4522 300. Bom dia para você. Bom dia, tchau. A gente volta amanhã às 8 da manhã. Um bom dia.